Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de ciências. Para a nossa aula de ciências de hoje, vamos falar sobre poluição do solo. Vamos praticar a leitura coletiva e vamos então precisar do livro de ciências nas páginas 40, 41, 42 e 43. Vamos fazer a leitura juntos e depois voltamos para discutir o que nós lemos. Vamos então iniciar a nossa leitura coletiva. Poluição do solo. Assim como a água e o ar, o solo também sofre com a poluição. Isso acontece, por exemplo, quando jogamos lixo sobre ele ou destruímos sua vegetação. Quando ocorre o desmatamento, ou seja, quando a vegetação natural é retirada e o solo não é cultivado ou recoberto corretamente, o solo fica sem proteção e pode tornar-se ruim para o cultivo ou ser destruído pela força das águas das chuvas. Observem esta imagem, deslizamento de terra em São Paulo. Observem esta imagem de grande poluição, os lixões. Olhem o despejo e o acúmulo de lixo. Essa prática aqui polui o solo, atrai animais que podem transmitir doenças. E esse lixão aqui está lá em Mato Grosso. Vamos para a página 41. Vamos também observar aqui na página 41, os aterros sanitários são locais apropriados para o descarte de lixo. Esse é um local apropriado para que o lixo seja descartado. Esse aterro sanitário fica lá em Salvador, Bahia. Existem muitos aterros sanitários pelo Brasil, mas ainda são muito poucos perto da necessidade de descarte adequado do lixo. Vamos continuar a leitura. Os resíduos, isto é, todo material que a gente descarta, domiciliares, isto é, descartado que são das casas domiciliares, industriais, que vêm das indústrias, e hospitalares, que vêm dos hospitais, quando descartados de forma indevida, isto é, errada, em aterros clandestinos, aterros que não poderiam funcionar, ou lixões, também podem contaminar e poluir o solo. Então, descartar o lixo em local errado pode causar a contaminação do solo. Os resíduos domiciliares, ou seja, aqueles gerados em nossas casas, devem ser encaminhados sempre que possível à reciclagem, e o restante, que não for reciclável, deve ser encaminhado aos aterros sanitários. Além disso, em locais onde as matas foram destruídas, é possível fazer o reflorestamento para recuperar o solo. Então, aterros sanitários são locais adequados para o descarte de lixo. Nem toda cidade possui um aterro sanitário. Este é um problema grande para o nosso país. Agora vamos voltar para conversar sobre esse assunto. Então, crianças, depois de realizar a leitura do texto, nós percebemos muitas causas para a poluição do solo. Vamos observar esse grupo de crianças que foi fazer uma excursão. Durante a excursão, eles puderam conhecer uma praia linda, puderam tomar banho de piscinas naturais, enfim, eles se divertiram bastante. Mas todo o lixo gerado por eles não pode ficar neste local. Eles devem levar o lixo produzido com eles para ser descartado no lugar adequado. Isto é uma situação que favorece uma questão de consciência e cidadania. Jogar o lixo no lugar errado é colaborar para o desequilíbrio do meio ambiente. Agora a gente precisa conversar um pouquinho. Depois de fazer um piquenique, por exemplo, as crianças lancharam, se divertiram, brincaram, observaram os animais, observaram a natureza. Vocês acham adequado que todo o lixo que foi gerado por eles durante o piquenique seja descartado aí, nesse local? Ou que eles vão embora e deixem o lixo espalhado pelo local? Não, essa não é uma atitude adequada. Porque o que a gente pode observar
que quando a gente polui o solo, a gente provoca um risco maior de contaminação. A gente provoca um desequilíbrio ecológico, principalmente quando alguns animais podem se alimentar do resto desse lixo e também alguns animais que provocam doenças podem se aproximar desse lixo. Então, o ser humano precisa cuidar do meio ambiente e evitar a contaminação do solo. Bom, vamos então perceber. Converse com o professor. O que mais pode acontecer se jogarmos lixo em um local não apropriado? Nós podemos contaminar o solo, provocar doenças e atrair animais que provocam doenças e prejudicar outros animais que podem achar que aquele lixo é um alimento e eles podem até morrer. Explique com suas palavras o que é um solo contaminado. Solo contaminado é um solo pobre que não vai conseguir produzir, por exemplo, uma vegetação. Vai ser um solo tão pobre que você não vai conseguir plantar uma árvore ou construir alguma coisa em cima desse solo. Sabe por quê? Porque o solo pode se deslizar, ele está muito frágil, ele está empobrecido, ele está poluído. Depois de conversarmos sobre isso, você vai até o seu caderno de ciências, vai procurar em revistas ou jornais figuras de exemplos de poluição de solo, poluição do ar, poluição da água. Vamos lá?